Olá, tudo bem? Eu sou o Léo. Eu sou a Sara. E hoje estamos com mais um Domingo Invertido. Gente, os irmãos Duff se manifestaram aí, deixaram uma dica, né, amigo? Pra gente rever 4 episódios das temporadas anteriores, sendo 2 da primeira e 2 episódios da quarta, tá? Como eu sei que você fala assim, ó, não vou assistir de novo, não tô com esse tempo, entendeu? Trabalho, gosto da série, mas não sou obcecada. A gente que é obcecado foi lá, assistiu e vamos resumir pra você, né, amigo? Isso. No vídeo de hoje, em específico, nós vamos fazer a análise dos 2 primeiros episódios que eles sugeriram, que é o episódio 4 e o episódio 6 da segunda temporada. Que seria o Will Sábio. Isso, e o Espião. Então a gente vai contar pra vocês tudo o que acontece nesse episódio e deliberar um pouco, né, amigo, do porquê será que eles falaram desses 2 episódios. Exato. São episódios que praticamente um complementa o outro, tá? Então a gente vai trazer informações aí que pode estar... A gente vai trazer informações que pode ter acontecido... Ai, minha dicção tá péssima hoje. O que eu faço? Tá difícil pra nós dois hoje, amigo. Ó, o celular não quis funcionar. Hoje tá foda. A gente começou um vídeo e descartou um vídeo de meia hora. Aí eu misturei um episódio no outro. Aí agora a gente vai começar de novo, já começa, olha... Que são as sapas a frossa. já foi com Deus, já. Vamos lá, de novo, vai. Esses episódios, eles se complementam, então a gente vai deliberar aqui coisas que talvez podem ter acontecido no sexto, pode ter acontecido no quarto, tá? Vamos tentar fazer na ordem certinha, né, amiga? Vamos. Mas se rolar um mix aí, gente, não tem problema, porque um completa o outro, tá bom? Basicamente, eles tiveram um intervalo entre um e outro, que é aquele episódio que todo mundo ignora o que aconteceu, que é a 11 bancana rebelde, fazendo a emo, jogando o cabelo pra trás, pintando o olho de preto, indo pra quebrando caçar... tudo. Indo lá caçar a mãe, conhece a 8 e via afins. Sabe aquele episódio que ninguém gosta, que fala que é o episódio mais aleatório do mundo? Não é tão aleatório assim, mas ele é o que dá uma pausa entre episódio 4 e 6. Então, se não tivesse esse episódio, seria literalmente um colado no outro. Então vamos juntar tudo aqui, fazer um mix e trazer as informações em resumo pra vocês. Vamos lá, bora! O episódio 4, gente, que é o Will, o sábio, começa então com ele ali no campo de futebol, já, né, mostrando que ele tem uma conexão ali, que ele tá sentindo um calafrio, uma coisa assim. Que é sempre aquela mãozinha no pescoço que ele faz, né? É a cicatriz dele. O Harry é aqui, ele é aqui. E o dele é no pescoço. Só uma pausa, a gente foi assistir o Harry Potter do Cálice de Fogo, que tá na idade de 20 anos aí. E a gente ficou o tempo todo fazendo, o Will, lá, os irmãos Duff bebendo da fonte do Harry Potter aí. Beberam super, gente, certeza. Com certeza. Então o que acontece? Ele tá ali demonstrando que a conexão com o mundo invertido ainda é presente. Né? Ele teve aquele episódio que ele vomitou um negócio lá, saiu do dentro do corpo dele, né? E em contrapartida, como a gente comentou aqui também, tem o núcleo da Eleven, que ela tá aí meio rebelde, né? Meio flopando com o Hopper, a relação deles não tá legal. E ela tá querendo ir atrás da mãe dela. De fato, ela vai, né? Isso. Ela até nesse episódio ela consegue ter uma conexão onde ela acha, tem tipo uma visão ali com a mãe dela. Mas, gente, ela tá bem chata nesse episódio, bem emo-tour, o que diga-se de passagem que a Eleven é chata. Ela tem essa poética pra ser, porque ela foi um rato de laboratório, tá nessa busca de tentar entender quem ela é, tudo bem, mas chata. E esse episódio ela tá assim... nível hard. Nossa senhora, que menina chata, né? Mas enfim, então a gente tem aí, começa com essa chegada aí deles pegando o Will, né, vendo que ele tá de novo ali no mundo invertido, porque ele fica fazendo, a segunda temporada é toda nisso, né, amigo? Ele tem essa conexão de, uma hora ele entra, tipo, num transe e ele tá no... porque lembra lá no Flipper? No Flipper ele também tá jogando com os meninos, vai lá pra fora, já tá no mundo invertido. Isso. Depois lá no que eles estão catando as coisas do doce no Halloween, ele também acessa o mundo invertido. E aí ele segue o conselho do Bob, que é pra mandar esse pesadelo embora, esse monstro embora. Tem que enfrentar seus medos e não sei o quê. Isso, e é onde o Mind Flayer consegue entrar no Will mesmo e faz do Will seu hospedeiro, né, amigo? Exatamente. Então, aqui a gente já tá vendo os efeitos disso. Mostra muita conexão, como muda a conexão, né? E como ele vai tomando mesmo a mente do Will. Exato. Então, assim, durante o episódio, durante o desenvolver do episódio no núcleo do Will, a gente vai vendo o quê? Ele esquecendo o nome do Bob, né, amigo? Ele vai vendo
que... Ele vai começar a falar em terceira pessoa, tipo, ele gosta de frio. Daí ele vai falar assim, eu tenho algumas memórias como se fossem memórias velhas, mas não são minhas, que é onde a Joyce tem a ideia de dar pra ele vários papéis pra ele desenhando, pra tentar entender o que ele tá sentindo. Que é muito importante. E o que ele tá vendo. E é onde a casa da Joyce vira um mapa de Hawkins, né? Exato, dos túneis que tem embaixo de Hawkins. E aí, o que acontece? Nesse episódio, a gente tem também a Nancy e o Jonathan se aproximando, né? Isso, que eles vão lá juntos, né, atrás, de tentar desvendar ali o caso da Bárbara. Porque eles sabem que aconteceu algo relacionado ao mundo invertido. Eles querem que os pais dela parem de procurar, porque o que acontece? A Nancy descobre que os pais da Bárbara querem vender a casa para investir no investigador para tentar achar a Bárbara ou descobrir o que aconteceu. Só que eles sabem o que aconteceu com a Bárbara. Então, onde a Nancy tenta, né, buscar uma forma de que os pais saibam da morte dela sem saber de fato o que aconteceu. Mundo invertido, E aí ela e o Jonathan armam lá uma maneira de serem emboscados, né? E o Dr. Owen conta tudo o que aconteceu. E eles vão até o Murray pra ver o que eles podem fazer com isso, com essa gravação. A Nancy, ela foi esperta, é isso que eu ia falar. Ela gravou toda a conversa e tal, né? Então eles vão querer saber como que eles vão explorar isso. E só um ponto, Nancy, nenezinha de tudo, o Jonathan... Nossa, gente. E eu tenho uma questão aqui, por que embarangaram o Jonathan? Enfeiaram o Jonathan, gente. Porque, gente, o Jonathan é muito nenê. Aí a gente começou a assistir, eu falei, amigo, você tá vendo como embarangaram o Jonathan? É boicote isso, você sabe? Lógico que é. Tem uma fofoca que rola aí, que ele falou, que ele criticou não sei o que lá da série, e... Quase que o personagem dele foi de arrasta, Quase foi de arrasta. E aí, da quarta temporada em diante, jogaram ele no mar de esquecimento lá, entendeu? E começou a querer flopar ele. Não concordo, porque o Jonathan é um neném. E aí, a gente vai ver lá no Murray, enquanto eles estão desenvolvendo o plano para expor tudo, que nasce o casal, né? Exato. E aí que eu acho que é muito bacana, porque a gente vê nascendo de uma forma genuína, né, amigo? Sim. A Nancy querendo justiça pela Bárbara e o Jonathan querendo tirar o Will disso. E, inclusive, está passando beijo de Nancy e Jonathan agora, porque a gente está assistindo enquanto a gente está conversando. Gente, olha. Lindos. Adoro. Mas, gente, também tem a parte que o Dustin tá cuidando do Dart. Ah, sim. Né? Que ele jura que ele é um super bicho de estimação, né? Até que ele chega lá na casa dele e vê que o aquário tá tudo quebrado, né? Tem pele lá dentro, né? Ou seja, trocou de pele, ele cresceu. E aí ele encontra nada mais, nada menos que o Dart fazendo o gato da mãe dele. Fazendo seu almocinho. Imagina a gente que é gateiro vendo isso. Gente, Deus o livre, eu morro junto. Se fosse com os gatos, ter ficado puto. Se fosse Camille, eu morria. Eu morria junto. Já falava, nossa senhora. E aí ele percebe que é um perigo muito grande, porque ele percebe que é uma espécie de Demogorgon diferente. E aí ele tenta tirar da casa, com medo, né, de fazer alguma coisa pra mãe. Ele prende no porão e vai atrás do Steve pra querer ajuda. Tipo, fiz merda, o que eu faço agora? Isso, e já sabe que vai dar bosta, né? Mas o Dustin a gente perdoa. Em contrapartida, a gente tem ali também uma coisa legal que é citar, que o professor ali numa aula de ciências, como sempre esse professor aparece, não é por acaso também. Como eu vi uma teoria hoje, talvez ele seja o vilão de tudo, porque ele sabe tudo que acontece. Ele tá explicando ali o mecanismo de defesa das plantas, dos bichos, dos animais, que vai ter ligação ali com relação à mente colmeia do Will. Porque daí o que acontece? Lá no laboratório estão sendo feitos vários testes. E eles percebem que o cérebro do Will está sendo tomado, né? Então ele está se modificando de acordo com o que o tempo vai passando. E lembra, amigo, que eles mostram também para o Hopper os túneis. Porque lá, aquele túnel que fica no laboratório, eles estão tentando queimar, porque eles percebem que o fogo agride esses cipós, essa coisa do mundo invertido. Só que cada vez que eles tentam fazer isso, o Will se machuca também, e ele sente. E aí vem fazendo sentido e começa essa teoria de mente colmeia. Sim, se confirma, bem dizer, nesses episódios, né? Isso. E aí o Hopper vê o tamanho do portal, esses túneis, né? E túneis gigantescos, né, amigo? E aí o Mike tá lá no quarto com o Will, a Joyce questionando os médicos, o que aconteceu com meu filho? Vocês podem me explicar o que tá acontecendo? Sim. E é quando eles trazem um pedaço desse cipó do mundo invertido lá, e quando eles colocam fogo no cipó, o Will grita muito. Meio que confirma a teoria ali que o doutor tinha. Que o doutor tinha de que eles estão realmente ligados mesmo. Então, assim, tudo tá ligado ali, né? Então, é onde a gente começa a ser desenhada essa questão de que entender o que é mente colmeia. Poxa, o Will é hospedeiro de um ser do mundo invertido
que eles conhecem como o Mind Flayer, né? Que é o Devorador de Mentes, que o Will chama de Monstro das Sombras. Sim. E, inclusive, tem um detalhe que eles descobrem também que o Mind Flayer aí, ele gosta de frio, né? Ele não gosta de calor. Por isso que o fogo agride ele. Exato. E o que o pessoal do laboratório tá tentando fazer é justamente queimar. E aí, como que o Devorador de Mentes age? Começa a querer trazer, né, como uma forma de defesa, acho que tentar descobrir aonde que ele tá sendo agredido. Exato. Que aí a gente já vai lá pro outro episódio. Exato. Que daí o que acontece? O Will já tá no laboratório, então. Né? Isso. Ele dá entrada no laboratório, porque passa mal lá, né? E... Os estudos estão acontecendo, né? E aí que daí que o Will não lembra o nome do Bob. Lembra que ele pega e fala, quem é você? Ou seja, o Devorador de Mentes já está tomando a mente do Will. Que aí entra uma teoria de que talvez, vamos agora para a quinta, vamos dar um salto aí para a quinta temporada, primeiro bloco. É muito estranho que o Vecna apareça para Holly como o Henry Creel, dê para ela a chave de sair do controle mental dele, que é a música favorita da Holly, né? Sendo que a Holly foi colocada em paralelo pelo Mike como a clérica, aquela que abre portas, né? E aí, juntando com as entrevistas, né, com os painéis que estão sendo feitos, eles vêm falando que o Vecna é o vilão mais incompreendido. Soltaram aí, sem querer. Soltaram. O Noah, como sempre, né? O Noah, ele é o nosso Homem-Aranha. Ele é o nosso Tom Holland, né? Sempre solta coisa que não pode, né? E aí e tem essa teoria, né? Que talvez ele seja um vilão incompreendido. É, porque, na verdade, quando ele olha pra caverna, que a Max vê ele olhando pra caverna com medo, e talvez seja isso, de que ele seja preso dentro da mente dele. Que o Mind Flayer tomou num grau que o Harry já não tem mais controle. Que é aquela coisa também que pode linkar uma na outra, junto com essa teoria. De que o Vecna, ele é um cavaleiro do Devorador de Mentes. E ele se rebele contra e ele se torna o Cass. Né? Quando o Henry conseguir tomar esse controle, ele consiga lutar contra, né? Se alinhe ali. Então, essa teoria vem dessa brecha aí que a gente vê lá no segundo episódio. Sim. Que é o Will esquecendo o nome do Bob. As únicas pessoas que ele não deixa esquecer é a Joyce e o Mike. Por quê? Porque são as pessoas mais ligadas, né? E o Mind Flayer não é besta. Ele sabe que se ele tomar totalmente a mente do Will... Vão perceber, alguém vai perceber. Vai perceber e talvez vão conseguir combater de alguma forma. Então, como eles estão soldando o terreno... E também linka com o nome do episódio. Porque se o nome do episódio é O Espião, significa que o Devorador de Mentes, ele gosta de usar as pessoas, os hospedeiros, como espião deles. E é onde a gente entra agora no espião. Isso. Que é o episódio 6, né? Então, lembrando que no episódio 5 é aquele episódio super aleatório da 11 indo lá, né? Atrás da mãe, não sei o que, que até então era um episódio extremamente aleatório, que parecia que não se conectava com nada. A gente sabe que ele existe para que a 8, sendo descoberta lá na base militar do mundo invertido, faça sentido pra gente saber o que ela é, o que ela consegue fazer e qual ajuda que ela vai ser contra. E é legal, né, amiga? Porque assim, os irmãos colocaram ela numa temporada que pra gente, tipo, colocou e foi embora. Nunca mais apareceu, essa menina sumiu. E ela vai ser importante. E que poder que ela tem, vamos falar sobre? E tipo assim, ela não vai... Não jogaram ela agora, porque poderiam jogar ela na quinta e falar que ela tinha uma irmã, mas já jogaram lá atrás. Então, tipo assim, tá trazendo uma coisa de volta. E como os irmãos prometeram, que a quinta temporada iria amarrar todas as outras, né? Então a gente já consegue, hoje, com o conhecimento que a gente tem de tudo que a gente já passou com a terceira, a quarta e agora o primeiro bloco da quinta, a gente consegue ver o quão bem desenhada foi. Foi demais. Né? Então vamos pro espião, que é o episódio 6. Então, gente, o que acontece daí, a partir de agora? O Steven e o Dustin. O Dustin foi lá atrás do Steven, né? Pra saber o que ele ia fazer com aquele bicho que cresceu, que tá lá no porão. Só que a gente sabe, como a gente falou que ia dar bosta, eles chegam lá no porão, o bicho fugiu. Ele trocou de pele, ou seja, ele ficou maior. Né? Se transmutou de novo. Abriu um túnel ali pelo porão do Dustin, né? E vazou. Foi-se com Deus. E aí vão começar a se dividir mais ainda os núcleos. Exato. Porque daí vai ficar o Steve e o Dustin vão pro Ferro Velho para abrir ali uma emboscada para trazer o Dart, para eles conseguirem prender e ver o que vai fazer com ele. Vai também a Max e o Lucas, certo? Lá no hospital, lá no laboratório, tá todo mundo. Tá o Hopper, a Joyce, o Mike, o Will, o Bob. A Joyce, ele questionando os cientistas o que tá acontecendo com o filho dela, que não sei o quê. Eles tendo essa consciência de que afetando o cipó lá, machuca o Will. A gente vê claramente
o Devorador de Mentes tomando a frente do Will. O Will tá bem frio mesmo, né? Você vê que ele começa a falar, como você falou, amigo, em terceira pessoa. Na expressão do Will, a gente vê que ele não lembra, ele não sabe quem é as pessoas. Sim. Então, quando o Mike pergunta, você sabe quem sou eu? Ele fala, Mike, meu melhor amigo. Aí pergunta da mãe, minha mãe. Mas assim, com uma expressão... É vago, né? É uma expressão muito distante. Chega a ser robótico, assim. E aí ele vai olhando para todos os outros, ele não lembra de ninguém mais. Não lembra do Dr. Owens, não lembra do Bob, não lembra de mais ninguém. E aí que vem também, amigo, uma parte muito importante para mim, que eu acho, que vai corroborar com esse negócio de que o Vecna pode ser o Mind Flyer e o Henry está escondido ali. Porque mais à frente, gente, lá no último episódio da segunda temporada, que é o 7º, a gente vê, de fato, o Devorador de Mentes não sabendo onde tá, que eles escondem o Will lá. E aí o Will começa a falar com eles por código Morse. Sim. Enquanto o Devorador de Mentes está procurando, tentando entender onde que tá. Então, isso pega muita força, né? Porque também a gente percebe que o Devorador de Mentes, ele precisa de um hospedeiro. Ele não consegue ficar meio avulso ali. Entendeu? Tanto que depois ele pega o Billy, né? Exato. E aí, tipo assim, também a gente começa a entender um pouco, amigo, do porquê que o Vecna fala que o Will foi um experimento, para ver até onde ele consegue ir, né? Então ele tinha as crianças, eu vou pegar a criança porque a criança é fraca, frágil, né? Então o Will foi um experimento para o Devorador de Mentes ver até onde ele pode ir. Ele percebeu com o Billy que ele não consegue ficar aqui nesse mundo se o portal estiver fechado, né? Então ele ficou um bom tempo ali escondido. Na terceira temporada a gente vê que ele pega o Billy, vai se formando aquele devorador de carne lá, né? Horrível. E ele vê também que talvez adultos já são menos possível de controlar, mais difíceis de controlar, de quebrar, como diz o Vecna. Exato. Né? Então assim, chega na batalha final ali, né? Exato. E aí a gente percebe que essa questão do Devorador de Mentes realmente devorar mentes, né? Sim. Em algum momento ali, pode ser que ele tenha aprendido o Harry dentro de si mesmo, né? Sim. E tomou a frente do Vecna. Tem uma teoria bem forte disso. Né? E eu acho que vai ser brilhante isso acontecer, amigo. Posso falar? Vai ser brilhante. Porque daí a gente vê que o Vecna, na verdade, ele estava sendo controlado o tempo inteiro também, né? Desde criança também. Então, porque quando ele acessa a dimensão X, a primeira vez ele é criança. Sim. Quando ele vai na caverna. Por isso aquele olhar de pavor na caverna, né? Então, assim, olha para vocês verem como tudo se conecta perfeitamente e a gente entende o porquê da dica deles também. Do porquê rever, pra ficar fresco, né? Exato. Porque essas informações de mente como que são muito reforçadas na quinta temporada, começa tudo aí, né? A conexão do Will com o mundo invertido, por que o Will se conecta tanto, como que o Devorador de Mentes foi parar no mundo real, então tá tudo nessa temporada, né? Exatamente. E aí a gente vai vendo como que foi se desenhando esses limites, né? Porque vamos, se essa teoria se confirmar, de que o Henry também tá preso lá na mente, né? Que o Devorador de Mentes tá lá, não sei quantos anos controlando ele. Vai ser plausível porque ele tava fazendo isso com o Will. Exato. Ele tava apagando as memórias do Will pouco a pouco também, né? Ele usou o Will pra dar um golpe, que é o golpe que ele dá no final desse episódio. Porque assim, pra amigo... criar uma emboscada. Exato. Então, pra ele criar um vilão também é super plausível. Com certeza. E sabe por que isso é muito plausível também? Porque lá na peça The First Shadow, que agora você viu que vai trazer agora pra vida temporada, bastante. Né? Você lembra que o amor da vida do Henry Creel era a irmã do Bob? E ele pensa que ela morreu. Num dos ataques lá que ele acaba fazendo, ele pensa que ela morreu. Então, assim, ele não tinha mais ninguém a se apegar. Porque matou a mãe, matou a irmã, né? E aí ele vai à exaustão. O pai tá, né, no manicômio lá, na clínica psiquiátrica lá. E aí, tipo assim, então pro Harry, ele não tinha mais ninguém para lutar por ele, mas o Will tem. Né? O Will tinha todo o apoio dentro da família, tinha os amigos, estão ali brigando. Então, assim, talvez por isso que pro Devorador de Mentes foi tão difícil dessa vez. Também, né? E também o Devorador de Mentes, se a gente parar pra pensar, como ele conseguiu muito com o Vecna, com o Henry, ele conseguiu chegar longe, né, com ele. Então, ele não quer perder esse soldado, né? Então, ele vai mutando ele cada vez mais, pra ele se tornar cada vez mais forte. Exato. E talvez, assim, a gente, né, como trouxe agora com as 12 crianças, a gente começa a se questionar o porquê que
que o Vecna vai aparecer como Henry, né? Como eu falei, dando a chave pra Holly sair dali. Sim. Às vezes a gente se questiona por que o Vecna não matou a Joyce ali naquele momento de confronto. Será que é uma parte que o Henry acessa e não deixa chegar nesse ponto? Porque eles eram amigos. Lá naquela parte da peça, você vê que eles estão fazendo a peça todos juntos. Sim. Né? Ali tá a Joyce, o Hopper, o Bob, a irmã do Bob, tá o Henry. Porque imagina se existia uma luta ali de Henry contra o Devorador de Mentes até hoje. Ia ser muito interessante, porque assim, a pessoa que foi mais lesada pelo Devorador de Mentes, de fato, teria sido o Vecna, né, amigo, nessa teoria, né? Então, assim, olha pra vocês verem quanta discussão que vem. A gente não falou nem 10 minutos do episódio. Fala pra gente o que aconteceu mais aí, amigo. Bom, a Nancy com o Jonathan, então, estão ali comemorando com o Murray, né, que eles conseguiram fazer que desse certo, que descobrissem, né, desmascarassem esse laboratório e o que foi feito, sem expor o mundo invertido. Então eles fizeram parte da gravação ali, fizeram tipo documentos, mandaram para vários jornais aí do mundo e foi isso, né? Porque tipo assim, eles querem colocar um culpado. De certa forma, o laboratório é culpado porque eles que estão abrindo o portal, né? Exato. Então assim, aquela busca por poder, como sempre, né? Busca militar sobre poder, é uma arma, não é uma arma, e aí nisso eles vão conseguir embutir essa culpa da Bárbara aí. Trazer a público que a Bárbara morreu para dar esse final para os pais, que era o que a Nancy queria, para que os pais pudessem viver o luto da Bárbara. Né? Já expondo que o laboratório faz coisas erradas, faz experimentos errados, né? Exato, sem dizer sobre o mundo invertido, porque é uma coisa que ninguém acreditaria. Exato. Né? Então, voltando para Hawkins, quando eles chegam em Hawkins, eles vão para casa do Jonathan, eles verem que a casa foi invadida. Sim. Porque quando o Will dá a entrada lá no laboratório, vai o pessoal lá para poder investigar a casa. Então é onde eles percebem que isso aconteceu, né, amigo? Isso. E aí eles já voltam depois de tirar vários beijitos e tal. Já estão namorando, gente, aquelas. Ai, lógico que tá. Eles só não queriam admitir, mas eles estavam namorando. E só uma parte importante. Quando o Murray começa a dar indireta de que os dois podiam ter um tirico-tico ali. No Will Sábio, não é? No Will Sábio. Ele pega e fala assim, sobre a insegurança do Jonathan ser uma pessoa insegura. E ele fala assim pra Nancy, nós gostamos do Steve, mas nós não amamos o Steve, né? Ele fala assim... Ele fala bem declarado, né? Do tipo assim, mas como se fosse a Nancy. Porque ele fala sobre as inseguranças do Jonathan e fala também os pontos da Nancy. Tem uma parte que lá na casa do Murray que eles falam assim, vocês vão dormir juntos, uma coisa assim. E eles falam, não, a gente é amigo, a gente é só amigo. E aí o Murray começa a rir. E o Murray, tipo, não. Então tá. Eu acredito no Papai Noel agora, o Murray tá nessa. E aí o Murray vai trazendo esses pontos, porque o Murray é muito observador. E aí ele fala das inseguranças do Jonathan e fala sobre a Nancy, que a Nancy gosta do Steve, mas não ama o Steve. E ela não consegue responder. Tanto que mais pra frente vai ter aquela festa em que ela vai com o Steve e ela termina com ele, porque realmente ela não ama o Steve. Sim. E aí já estava acontecendo, né? E eles já estão namorando. Aquelas, super estão. Eles só não sabiam ainda, mas já estavam namorando. Ai, gente, mas assim, de volta ao laboratório, então, pra criar o clímax do final do episódio, então tudo vai se conectar. Então lembra que lá o Dustin com o Steve foram caçar de novo o Dart, fizeram uma trilha lá de carne. Automaticamente o Lucas foi atrás da Max pra eles se juntarem também, eles se juntam, e aí que o Lucas introduz a Max nesse mundo invertido aí, porque até então eles não queriam contar pra ela, né, o que tava acontecendo. E a Max, como sempre maravilhosa, sempre tipo assim, sério? Desacreditando de tudo? Vai, gente, conto de fada essas horas. Tem certeza que não é um cão? Tem certeza que não é um cachorro, sabe? Tipo, porque realmente chega a ser ridículo, né? Sim. Se você ouvir uma história dessa... você não vai acreditar, né, amiga? Você vai falar assim... Não, né? Você acredita que não é um cachorro grande, alguma coisa assim, e né? É bonitinho porque a gente vê a primeira interação ali do Lucas com a Max, né? Numa conversa legal. O Dustin sentindo um pouquinho de ciúme ali também, não sei. E eles assim, tipo, mano, mas você contou pra ela sem se reunir todo mundo e o Mike não tá sabendo que você contou e, mas eu já contei e agora já foi. Porque é isso que eu falo, amigo, porque é isso que eu senti falta do Mike na terceira e na quarta temporada. Porque o Mike, ele era o líder do grupo. E ele foi reduzido ao namorado da Eleven, sabe? Por isso que eu gostei do Mike quinta temporada, porque eles voltam com esse Mike que é o que coordena do grupo, é o que decide quem entra e quem sai, é o cabeça das coisas, sabe? Então eu fiquei mais feliz com o Mike, assim, porque a terceira e a quarta ele foi resumido pateticamente ao namorado da Eleven. Eles trouxeram uma coisa mais adolescente, então focaram mais nessa coisa de relacionamento e tudo mais. Porque até o Lucas mesmo, tendo esse núcleo mais sobre namorados, ele não ficou tão bobo igual o Mike, sabe? Eu acho que emburreceram o Mike, sabe? Coitado. Aí eu gostei que naquela temporada trouxeram de volta esse Mike que a gente viu na primeira e na segunda. Sim. Então o clímax final é o quê? Anoitece,
né? Eles ficam ali aguardando ver se o cachorro ou o que for vai aparecer, né? Como o Dustin chama os Demodogs, Os né? Demodogs. A Max, tipo assim, gente, vamos embora, porque não vai rolar. E o povo, tipo, calma, né? Eles fazem uma barricada ali num ônibus pra ficar todo mundo seguro. O Steve tem um bastão, um prego, não Que é o que sei, foi né? usado lá no Conto Demogorgon, lá na primeira É temporada, que verdade. virou meio que a arma dele, né? Sim. Com um topete gigantesco, ridículo na cara. Em contrapartida, lá no laboratório, eles já tinham mostrado algumas coisas pro Hopper, né? Examinaram ele. Isso. Porque lá nos túneis, ele meio que teve uma parte lá desses cipós, assim, que meio que cospe uma Sim. poeira na cara do Hopper lá. Tipo um fluido, assim, né? E é umas poeirinhas, assim. Aham. E aí eles vão examinar o Hopper, tá tudo bem. Só que é nesse meio período em que tá acontecendo lá no Ferro Velho essa emboscada para tentar pegar o Dart, que o Will percebe o Devorador de Mentes sondando, Sim. como o nome do Uhum. episódio diz, o espião, tá Exato. sondando ali. Ele percebe onde eles estão. E aí que tem uma emboscada onde o Steve acha que só tem um Democão, mas na verdade Exato. são vários ali. Eles se percebem naquele perigo absurdo. E ao mesmo tempo, no laboratório, eles estão querendo fazer uma missão de se infiltrar nos túneis também. Eles liberam soldados lá pra baixo, né? Pra poder queimar. E é aí que o Devorador de Mentes, usando os olhos do Will, levam os Democães lá pro laboratório. Então o episódio termina com o Will pedindo desculpas. O Will, ele é meio que acorda, tipo assim, eu não queria ter feito isso, né? Você me desculpa. E o Mike, escutando isso, ele se toca. Ele grita. Sim, ele é um espião, é o espião. E aí o episódio termina e vamos lá pro 7º, que daí não foi a dica dos irmãos, mas assim, pra resumir, é no 7º que acontece aquela carnificina lá no laboratório. Todo mundo fica preso lá, né? Que daí os Democães invadem lá e matam todo mundo. Só fica vivo o Owens, né, o Dr. Owens, e aí é onde tem a morte terrível e injusta do Bob, né? Sim. E aí a segunda temporada vai meio que terminar nessa vibe, clima aí. nesse clima pesadíssimo aí. Com muito sacrifício eles conseguem sair. O Jonathan com a Nancy chega ali depois, junto com o Steve e tal. A Eleven também vem, ela fecha o portal. Isso. Né? Mas assim, gente, em resumo, assim, pra gente pegar os pontos-chave, eu acredito que é o que vai ser usado na 5ª temporada agora. O que a gente tem que lembrar, então? Vamos lá. A mente colmeia é onde começa tudo ali, né? A ligação do Will com o mundo invertido, com o Devorador de Mentes, é nesses episódios, não adianta. E é como é possível o Devorador de Mentes tomar a frente e deixar a pessoa, o seu hospedeiro, atrás, né? De uma forma meio que subconsciente ali, né? Meio que inconsciente. Ele realmente assume o controle, ele se passa pela pessoa normal. Porque nos episódios à frente, né? Depois desse do espião, é onde a gente vai ver que o Will tenta pedir ajuda em código Morse. Enquanto o Devorador de Mentes está ali conversando com eles. Tá atuando se passando ainda pelo Will. Exato. Por isso que a teoria de que o Vecna é, na verdade, uma grande vítima, que ele é o hospedeiro maior do Devorador de Mentes ali, é por isso. Porque o Will conseguiu pedir ajuda nos bastidores ali da mente, enquanto o Devorador de Mentes se passava pelo Will. Então, assim, gente, eu acho que tem muita coisa muito boa para vir aí, né? Só por esses 2 primeiros episódios aí que a gente reviu, a gente percebe a riqueza de detalhes, né? Do quebra-cabeça gigante que eles têm aí, que cada peça realmente tem sua importância. E que vai trazer para a 5ª temporada aí uma base para finalizar essa história. Sim. Né? Então, assim, a gente quer que você comente pra gente, né, amigo? Se você reassistiu, algum ponto que a gente não comentou que você acha importante. Se porventura você falar, olha, não vou conseguir reassistir, mas você lembra disso que a gente falou, você tá bem situado, né? O que você acha que vai ser usado disso para lá na 5ª temporada pra gente entender essa confusão toda? No próximo vídeo a gente vai trazer então os outros 2 da 4ª temporada. Curta o vídeo, compartilhe com os amigos, se inscreve nas nossas redes sociais, tá bom? Fiquem atentos, a gente está tendo alguns probleminhas técnicos, então a gente está tentando ajustar para ser mais frequente a produção de conteúdo. A gente tá para ajustar essas coisas, então fiquem atentos que toda novidade vai sair por lá. E final de ano, então uma troca de equipamento, algumas coisas. Então, qualquer dúvida, a gente está lá no nosso TikTok, está no nosso Instagram. Fiquem atentos, curte, comenta, compartilha. Fiquem ligados, porque tá chegando, falta pouco tempo. Vem de 10 dias, hein? Daqui 10 dias sai o segundo bloco. Então, ó, no domingo que vem é o esquenta real
Sim. pro segundo bloco. Então, a gente vai trazer esses 2 da 4ª temporada que os irmãos indicaram pra gente reassistir, pra gente entender aonde que vai amarrar tudo isso. E vamos todo mundo ficar preparado. E a semana que vem também vai acabar sendo uma semana dedicada a Stranger Things com react. Vamos falar muito sobre, entender esse primeiro com o segundo bloco. Sofremos juntos mais 7 dias até sair o último, de fato, o grande finale, né? Sim, ai meu Deus. Então a gente conta com vocês. Fiquem ligados. Até o próximo domingo invertido. Beijo. Consegui, amigo. Vamos conseguir. Agora vai. Amigo, puxa você, que Vai. já tá mais aqui, ó. Que eu... Caralho. Peraí. Hoje meu TDAH tá bombando. Nossa, amiga, peraí. Você fez um resumão de tudo aqui nesse texto? Eu fiz. Tudo que Ou acontece. aqui é só do 6 ou só do 7? Nossa, fez de tudo, né, amiga? Do 4 e do 6, vida. Ah, é verdade. Tem do 4. Arrasou. Vamos lá. Lembra que você tirou sarro? Porque o meu era É, o seu e você pequenininho. arrasou, tá? Eu vou deixar registrado que eu arrasei, porque na hora ele me julgou horrores, tá? Vamos lá. Bom, o episódio 4... Nossa, falei alto, né, amiga? Tá vendo que hoje não tá bom. Mas tudo bem, vai ter erro de gravação. O povo vai dar risada. Ai, gente, hoje tá difícil. Meu Deus do céu. Vai. Pessoal, o episódio 4 começa aí, então, com o Will já mostrando que ele é uma possível Horcrux do... Monstro. Amiga, vamos por uma IA pra narrar o vídeo? Porque não dá. E no episódio Puxa, de você hoje... é melhor, vai.